Você que é líder, já tentou ajudar alguém e não conseguiu? Eu tenho certeza que o problema não foi seu. Eu sou Alexandre Silva e nesse vídeo eu quero te ajudar, te dando uma perspectiva de análise para que você possa desenvolver ajuda para as pessoas que te procuram. É importante que você saiba que todo ser humano integral é composto de espírito, alma e corpo. Uma vez que todo ser humano é composto de espírito, alma e corpo, a gente precisa entender de que maneira a gente opera e atua em cada uma dessas áreas. Nem sempre a pessoa que aparenta ter um problema espiritual tem um problema espiritual. Nem sempre uma pessoa que tem um problema aparentemente material tem de fato um problema material. O que pode acontecer é que na nossa percepção errônea, a gente aconselha, ajuda, contribui com aquela pessoa em uma área que de fato não é o problema. Eu quero te ajudar a fazer a análise para você recolher informações, mapear e poder então dar um conselho assertivo, dar uma ajuda com eficácia, de modo que seja pontual a partir do diagnóstico do problema dessa pessoa. Veja bem, todos nós, querendo ou não, somos seres espirituais. Você não precisa ser religioso para entender ou acreditar nisso. O fato é, todos os homens ou mulheres, todos os seres humanos são espirituais. Uma vez que todos são espirituais, a gente precisa entender que nós estamos debaixo de influências espirituais. Quer seja num ambiente religioso, quer seja num ambiente corporativo, todos os ambientes demonstram ou desenvolvem influências espirituais. Uma vez que todos nós somos seres espirituais e estamos debaixo de influências espirituais, nós podemos ter problemas espirituais a partir dessas influências. Aquela grande dualidade que existe, não é? Do mal, do bem, do diabo, de Deus. A grande intenção que eu tenho a te trazer esse conteúdo é te conduzir numa análise. As pessoas também têm uma alma, que é o centro das emoções, seus pensamentos, seu desejo. E muitas vezes as pessoas não estão tão bem almaticamente, emocionalmente. E a gente precisa conseguir informações ou analisar minimamente se o problema dessa pessoa é emocional. Porque quantas vezes a gente tenta ajudar as pessoas no âmbito emocional sem que necessariamente o problema não seja emocional. E por fim, todos os seres humanos têm um corpo. O corpo eu costumo dizer que é o cavalo. O corpo é como um carro. O corpo sem o espírito está morto. Então, quando nós encontramos um problema fisiológico no corpo, na matéria, geralmente a gente tem uma tendência a ser mais pontual. Pelo fato de ser um corpo material, a gente tem uma tendência a enxergar. Por exemplo, se a pessoa está com uma ferida no braço, uma ferida na perna, bom, a gente está vendo a ferida. Então, eu quero te conduzir a mapear, eu quero te dar uma perspectiva de análise para que você possa ser assertivo na tua ajuda quando as pessoas te procurarem. Avalie pelas posturas, o modo da pessoa sentar, gesticular. Veja, o corpo fala. Tem muitas pessoas que têm problemas emocionais, por exemplo, e elas demonstram seus problemas emocionais se justificando. Olha, não, eu estou te dizendo isso, mas veja, eu não quero que você entenda isso. Veja, tem pessoas que têm problemas espirituais e a maioria das queixas estão associadas, olha, eu não sei bem, eu não percebo, olha, eu não entendi isso, parece que fica uma voz assim, a pessoa fica confusa. Pessoas com problemas materiais, geralmente elas reclamam assim, olha, eu não tenho isso, eu não tenho condição para aquilo. Então você começa a perceber palavras que demonstram a raiz do problema da pessoa. Palavras essas que na verdade vão te dando informações para que você seja um líder assertivo, para que você consiga ajudar essa pessoa de modo que ela seja transformada e mais, você também seja transformado. Para termos a identidade de uma pessoa transformada, de um líder transformacional, nós precisamos encontrar na nossa vida espiritual, emocional e material as resoluções para os nossos problemas. É tão interessante que muitos de nós queremos ajudar pessoas nos 3 níveis, espiritual, emocional e material, sem que nós mesmos tivéssemos resultados nestes níveis. Então eu quero te convidar
Antes mesmo de você fazer qualquer tipo de análise nos problemas ou nas pessoas que te procuram, começa a checar se naquela área que a pessoa está te trazendo o problema ou a questão, se naquela área você tem resultado. Começa a checar se naquela área que a pessoa te traz, você já viveu alguma experiência que te transformou, que fez de você alguém melhor. Você vai perceber que dessa forma você mesmo vai ter segurança argumentativa e confiança para conduzir essa pessoa em uma melhora, com um bom conselho, quem sabe para uma jornada. É importante também perceber que nem sempre aquilo que nós temos de experiência é de fato o que determina o problema dessas pessoas que nos procuram. Eu quero, na verdade, te entregar uma maneira de clarificar toda a tua liderança para que seja uma liderança transformacional. Você pode e deve ser alguém transformacional, só que é importante que você tenha convicção que você já foi transformado nessas 3 áreas. A espiritualidade eu tenho entendido como uma fonte de relacionamento com o Criador, é onde nós nos conectamos com Deus. É interessante que no Evangelho de João, capítulo 4, verso 4, tem lá o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, onde diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A essência do entendimento é que, espiritualmente, nós somos resolvidos quando estamos conectados com o nosso Criador. Eu gosto de trazer a ideia da teologia como uma boa plataforma de resolução espiritual. Quando nós falamos de alma, eu gosto de trazer ferramentas da inteligência emocional para tratar a alma dessa pessoa. Veja, e em contrapartida, ou por outro lado, a vida material, eu gosto de dizer que a gente resolve matéria com matéria. O que mais resolve problemas materiais se não dinheiro? Então muitas vezes a gente fica com alguma problemática. Poxa, a gente não pode juntar espiritualidade com materialismo. Como não? Se os problemas materiais envolvem, muitas vezes, deturpam as percepções espirituais, o estado de espírito da pessoa. Como não se atentar para uma vida material? Como não se atentar para o dinheiro, para fazer dinheiro, para rentabilizar, uma vez que a falta ou a ausência de dinheiro me provoca dores emocionais? Então veja, eu estou te dando um panorama geral. Todo ser humano tem um espírito, uma alma e um corpo. A gente só precisa identificar onde está a raiz do problema, como? Mapeando pelas palavras, pelo comportamento. A pessoa demonstra na sua fala qual é a raiz do seu problema. Desta maneira, com essa percepção, com essa análise, eu tenho certeza que você consegue, então, coletando essas informações, ser um líder transformacional e ajudar a pessoa pontualmente. Daí, então, você não vai ter mais essa sensação de, não consegui ajudar, tentei, mas não consegui, ficar se sentindo culpado. É como se você não tivesse dado conta de atender a pessoa naquela expectativa dela. Veja, o fato é que você só não recolheu as informações. Não é que você não conseguiu ajudar necessariamente. Quem sabe a pessoa manipulou na entrega da informação. Ela te contou só uma parte do que ela está sentindo, mas não te contou uma real crença dela. Então, a ideia é que você tenha leveza e abra o seu leque de possibilidades interpretativas. Enxergue a pessoa como um ser humano integral, espiritual, emocional e material. Dessa forma, você vai conseguir ajudar muitas pessoas e vai parar de ter essa sensação de fragilidade ou de fraqueza por não ter conseguido. Quer ver uma coisa? Eu lembrei de um dia que nós estávamos num culto e uma das pessoas que estavam nesse culto começou a passar muito mal. E ela começou a faltar o fôlego e buscar espaço, e um monte de gente começou a chegar em cima dela. Daqui um pouco alguns irmãos começaram a expulsar demônios, espíritos e repreender as forças do mal. Foi tão interessante que a minha esposa, a Vanessa, chegou e falou: gente, calma, para. A Vanessa teve a percepção, coletando as informações, fazendo a análise nessa perspectiva que eu estou te contando, de que o problema dessa moça não era espiritual, ela não estava com um demônio, com uma entidade no corpo dela. Ela, na verdade, estava tendo uma crise de pânico. E quantas vezes a gente passa por esse tipo de situação, onde pessoas estão com algum tipo de problema em alguma área da vida e a gente acha que é em outra. Nesse caso, a Vanessa, então, usou algumas técnicas de meditação, de relaxamento,
para que essa senhora então pudesse acalmar e a crise do pânico fosse então reduzida a ponto de ser zerada e aplacada. Qual foi o aprendizado dessa experiência? Cara, nem toda experiência de histeria é necessariamente espiritual. E como é que a gente pode identificar isso? A gente identifica a partir do momento que nós temos conhecimento. Se você não ampliar o teu conhecimento e ficar centralizando o teu entendimento só naquilo que você já ouviu ou viveu, sem necessariamente considerar outros tipos de conhecimento, você pode correr o risco de pontuar problemas espirituais, emocionais ou materiais sem que necessariamente sejam de fato. Quer ver uma outra experiência? Eu mesmo vivi essa experiência. Teve um momento que eu olhava a minha vida financeira e ela não alavancava, eu não conseguia rentabilizar mais do que eu rentabilizava há anos. E eu fui estudando, agregando conhecimentos e percebia que o meu problema não era material. Eu tinha a postura de alguém inteligente, eu me vestia bem, eu era alguém, em um certo sentido, antenado, só que o que acontecia? Eu tinha um problema emocional relacionado a dinheiro. Eu entendia que quem fazia muito dinheiro se corrompia. Eu acreditava que uma pessoa que fazia muito dinheiro ou se envolvia nos negócios se tornava materialista. Ou seja, logo o meu problema era emocional. A perspectiva do dinheiro que eu tinha era uma perspectiva de que o dinheiro me afastava das coisas que eram importantes para mim, ou seja, a Deus, espiritualidade. Quando, na verdade, então, mesmo tendo uma vida material aparentemente boa, eu não rompia materialmente porque eu tinha uma crença de que o dinheiro me separava de Deus. É como se eu não pudesse competir com Deus buscando fazer mais dinheiro. É nessa perspectiva que eu quero que você se atente. Nem sempre o que parece é. E com ferramentas corretas, com conhecimento correto, você consegue mapear, analisar e ser assertivo. Dessa forma você consegue ajudar a pessoa e não tem mais essa sensação de inferioridade ou de erro por não ter conseguido ajudar. Se está fazendo sentido para você esse vídeo, curte esse vídeo, compartilha, nos ajuda a chegar ao maior número de pessoas. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar alguém, compartilha. E se você quiser conhecer mais sobre liderança eficaz, transformacional, se inscreva nesse canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.